Muito bem, gravando, então estamos aqui com mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo para responder uma dúvida de vocês aí. Uma dúvida bem interessante, aliás. E antes de começarmos então a falarmos do tema que está no título deste vídeo, eu gostaria de deixar um recado para vocês, já que faz algum tempo que eu não publico vídeos aqui, que diz respeito exatamente ao conteúdo deste canal. Depois eu explico exatamente o que eu tenho em mente, mas dando um recado rápido, eu gostaria de dizer que eu pretendo ampliar um pouco o conteúdo deste canal, fazer disso aqui uma fonte útil de conhecimento para as pessoas envolvidas com o mercado em geral, e não somente de criptomoedas, embora criptomoedas continuem sendo também um assunto interessante. Mas no final das contas eu tenho o projeto de fazer alguns quadros novos aqui, falando sobre um pouco da psicologia dos investidores, tentar ajudar pessoas que eventualmente estejam só tomando na cabeça, pessoas que estão só se ferrando e não sabem por quê. De repente a gente consegue passar algumas dicas aqui, algumas orientações, quem sabe eu também mostrar um pouco do dia a dia, de como funciona a coisa, qual a mentalidade que há por trás dessas operações que a gente faz aqui e tudo mais, enfim. Vou dar uma ampliada nisso aí, tá? Estejam avisados, depois eu dou mais detalhes, mas para não deixar esse vídeo muito grande, vamos lá então para o tema de hoje. Que a pergunta foi se é possível fazer tape reading aqui nas criptomoedas. Tape reading, ou então o pessoal chama de leitura de fluxo. Então, para quem não sabe, né, primeiro vamos rapidamente só dar uma passada bem rápida no que é o tape reading. A tradução literal seria leitura de fita, mas esse nome não nos diz muito, né? Leitura de fita, como assim? O que é uma fita? Por que eu deveria lê-la, né? Alguma coisa assim, enfim. É uma técnica que o pessoal desenvolveu no mercado financeiro para tentar acompanhar o movimento dos grandes players, né, dos grandes bancos, dos players que movimentam o maior volume financeiro aqui do mercado, porque eles geralmente acabam ditando as tendências, né? E a gente, que é investidor pequeno, se a gente segue esses grandes players, a gente tem uma chance de, quem sabe, tirar a nossa parte aí do mercado. Então, é uma técnica que o pessoal utiliza de leitura de ordens, de leitura de informações do mercado além do preço. Porque a gente que é analista gráfico aqui, né? Eu, por exemplo, eu tomo decisões baseadas no movimento aqui do preço. Isso aqui que vocês estão vendo na tela, os candles, o volume também até me importa, tem alguma relevância para mim, mas eu estou preocupado aqui com suportes, resistências que eu estou vendo graficamente aqui na tela. O pessoal que faz tape reading, eu não sou um especialista nisso, tá? Só deixar claro para vocês. Já até me interessei, tentei estudar um pouco, mas eu não vi muita utilidade para mim, não era muito aplicável para o que eu faço, então acabei não indo muito fundo nisso. Mas então, pessoal, eles vão tentar olhar o quê? Bom, esquece que ativo é esse, tá? No caso é o XBT-USD, mas podia ser qualquer um outro. Então o cara, ele não está olhando só isso aqui, na verdade ele está olhando o book de ofertas lá nas corretoras, lá na bolsa. Ele está vendo quantos lotes tem vendidos acima, quantos lotes tem vendido abaixo do nível atual de preço. Então ele sabe que ali no book de ofertas tem uma grande resistência nesse nível de preço, nesse outro, e nesse outro, e nesse outro. Por outro lado, tem um pequeno interesse de compra aqui, mas aqui embaixo tem um grande interesse de compra. E aí ele começa a observar, olha, nesse momento compraram 100 contratos, nesse momento venderam 200 contratos, tem uma corretora que só está acumulando contratos, eles estão comprando e comprando e comprando e fazendo um volume médio de contratos positivo. Então o cara começa a olhar as negociações que estão se dando no mercado e o interesse dos players no mercado para tentar tirar alguma informação de como o mercado eventualmente pode se comportar nos próximos momentos, e aí ele tenta fazer uma operação junto, tá? Basicamente é isso. O tape reading, então, é uma leitura do fluxo de ordens que vão acontecendo no mercado, os níveis de preço em que os investidores demonstram mais interesse em vender e comprar, isso tudo é utilizado como informação para esse pessoal, para eles tentarem fazer as operações deles, tá? Bom, como eu disse para vocês, não é um modelo que eu uso, nem nada do tipo, mas tem muita gente que faz isso aí na Bolsa de Valores. E aí a gente cai aqui no caso das criptomoedas. Será que é possível fazer isso aqui nas criptomoedas? E bem, eu diria que não, né? Na verdade, não pelo mesmo motivo que isso não é possível de ser feito, por exemplo, no mercado Forex. Para quem não conhece, o mercado Forex é aquele mercado de câmbio internacional, de pares de moedas, né, de todo mundo, que é negociado aí 24/7 durante 5 dias da semana. Então por que para alguns ativos como ações, por exemplo, se eu vim aqui na ação se eu quiser fazer isso com as ações do Bradesco, eu abro lá minha plataforma de trade, o Profit Chart, ou seja lá o que for, eu vou ter lá todas essas informações que eu falei, qual corretora está comprando, o volume que está comprando, onde tem venda, onde tem compra e tal. E a gente sabe que aquilo é uma informação razoável, porque o mercado de ações, ou o mercado do índice aqui da Bovespa, ou do dólar aqui local, ele é um mercado centralizado. Como é centralizado, todos os players, todos os investidores estão naquela mesma bolsa de valores. Estão lá na B3, certo? Que antigamente a gente chamava de Bovespa e eu até hoje, na verdade, chamo assim por costume. Então sempre que eu falar Bovespa, entendam B3, tá? Então lá na Bovespa, todas as ordens estão concentradas lá. Então
todo o mercado está ali, eu consigo tentar fazer essa leitura. No mercado de Forex, assim como de criptomoedas, cada corretora é a sua própria bolsa e as negociações de uma corretora não interferem na outra. Então você já deve ter visto, pode ter acontecido aí, por exemplo, na Bitstamp, você tem um candle lá de venda, sei lá, do par LTC USD, né? Litecoin por dólar. Dando um exemplo hipotético, estamos aqui com Litecoin USD, beleza, aqui no caso na Coinbase. Aí, aqui o gráfico está dessa forma, mas aí de repente a gente vê lá na, sei lá, na Bitstamp ou numa outra corretora qualquer, só para dar um exemplo para vocês, de repente naquela outra corretora, aqui no meio do nada no gráfico, tem um candle que aqui não aparece nessa outra corretora. Por exemplo, aqui tem um candle, imagina que isso aqui é um candle, tá? Tem um baita candle vendido aqui, até com uma sombrinha aqui embaixo e tal. Tem um baita candle que não aparece na outra corretora. Por quê? Porque as negociações dessa corretora não interferem na outra. E às vezes por uma questão de liquidez naquele momento, durante uma ordem, sei lá, um grande player tomou um stop aqui embaixo e aquilo varou o mercado para baixo aqui. Isso aconteceu naquela corretora e não aconteceu nas outras. O mesmo acontece não só com o desenho do gráfico, mas com as informações que o pessoal que faz tape reading usa para tomar decisão. Então, em uma corretora, por exemplo, ó, chega aqui nesse nível de preço, aqui numa corretora tem, 5 mil Litecoins à venda, quer dizer, tem uma baita resistência aqui, tem um baita interesse de venda. Só que outras corretoras não. De repente, em outra corretora, esse nível de preços não tem uma ordem lá de 5 mil pendurada. Então, isso vai atrapalhar a leitura do fluxo por não termos as informações centralizadas. Cada corretora vai ter uma informação diferente. É claro que o mercado, no fim das contas, vai tender a um equilíbrio entre tudo isso, né? Então, por exemplo, se acontecer isso que eu falei, numa corretora o preço para aqui, na outra ele vara e segue para cima, vai começar a ter arbitragem. O pessoal vai começar a comprar nessa corretora para poder revender nessa, né? Que você vai ganhar dinheiro com arbitragem fazendo isso. Então, no longo prazo, né? Ou melhor, no decorrer dos acontecimentos, a tendência é que a gente encontre o equilíbrio novamente. Mas, no quesito de tomada de decisão, o cara que está enxergando uma resistência aqui, ele toma uma decisão. Na outra corretora, ele não está vendo essa resistência aqui, então a decisão dele, de repente, é outra. Enfim, onde eu quero chegar é, quando as informações estão centralizadas, como estão das ações aqui da Bovespa, por exemplo, passa a fazer um sentido maior em você ler essas informações, mas quando o mercado é descentralizado, fica muito mais complicado, né? Então, por exemplo, lá no mercado de Forex também, se eu olhar o volume de negociação em cada corretora, muda completamente. De repente, num determinado nível de preço, olha, entrou compra pra caramba aqui, compraram vários lotes. Mas de repente, não é um movimento do mercado, a corretora que eu estou usando é uma market maker. E ali eles estão fazendo uma compensação de uma outra operação, está acontecendo alguma coisa especificamente ali dentro que não vai refletir o movimento do mercado e isso vai confundir, certo? Então o tape reading não me parece uma alternativa das mais viáveis para a gente operar mercado de criptomoedas. E aí poderia surgir a pergunta, Apollon, mas e se eu conseguisse centralizar todas essas informações? Ou seja, se eu tiver um sistema que pega a informação de todas essas corretoras, então tem uma corretora aqui, uma corretora aqui, uma corretora aqui, uma corretora aqui, e aí eu consigo pegar a informação de todas elas e através de um sistema ter essas informações centralizadas. Eu conseguiria tomar decisões baseado nisso? Bom, aí sim, né? Aí você estaria cumprindo o pré-requisito aí para tentar fazer a leitura de fluxo. Mas como eu disse, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o quanto isso pode ser eficiente ou não, porque eu realmente não sou especialista nisso. Estou apenas respondendo a pergunta que me enviaram, tá? Então, o resumo para vocês é esse. Mercado centralizado, informações centralizadas, podem trazer alguma informação conforme o fluxo de ordens e o livro de ofertas, tá? Dá para fazer o tape reading. Mercados descentralizados, aí já não, aí complica completamente a nossa vida, porque as informações vão estar confusas, muitas vezes vão até ser contraditórias, e aí, enfim, só vai gerar confusão, certo? Então sempre lembrando que isso aqui não é nem recomendação de nada e sequer, no caso, é o que eu faço, certo? Bom, então, por enquanto é isso, eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Caso você queira receber mais vídeos, inscreva-se no canal, avalie este vídeo, deixe os seus comentários, eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima!